Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos estudar a palavra do Senhor, aproveitar nosso momento. Hoje a gente vai aproveitar para gravarmos essa mensagem de hoje, justamente porque depois os irmãos podem assisti-la e também algumas outras pessoas que me pediram para gravar algumas mensagens, mas a gente não tem muito esse hábito, né? E deveremos ter mais este hábito, porque infelizmente, a gente tem tanta coisa ruim por aí afora que o povo está batendo palmas e, quero dizer, bater palmas, não, nada contra bater palmas, né? Mas batendo palmas assim no sentido de louvar essas pessoas que não têm muito conteúdo bíblico e quando você se debruça sobre o que eles pregam verdadeiramente e aquilo que a palavra do Senhor Deus diz, você fica no mínimo entristecido, porque há uma diferença entre o que a Bíblia fala e o que é pregado, né? Então a gente tenta, com muito carinho, muita precisão naquilo que a gente consegue, porque o texto bíblico é sempre muito rico, naquilo que a gente consegue, a gente tem muito carinho na preparação da mensagem, e é curioso que às vezes, isso todos os pastores sofrem, os pregadores, de uma forma geral, sofrem também, que são aquelas críticas que fazem aos pregadores, dizendo assim, você pregou para mim, você está pensando em mim quando falou tal coisa, e etc, etc. Irmãos, quando nós pregamos a palavra do Senhor, particularmente, a gente tem muito carinho nisso, eu prego é para mim. Eu prego para mim, primeiramente, né? Porque Deus, quando Ele traz a mensagem dele, quando Ele quer que a gente pregue a palavra dele aos irmãos, é porque antes Ele já pregou o que Ele quer para nós, né? Então não tem esse negócio da gente ficar pensando em mensagem encomendada, daquela forma. Por outro lado, toda mensagem, já digo, é encomendada sim, porque se pensarmos que somos pecadores e que a gente precisa da graça do Senhor, então toda mensagem deveria ser encomendada para nos libertar do pecado cada dia e nos mostrar a bondade de Deus, como acabamos de cantar. Mas sem delongas, eu quero ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 14, um texto conhecido. Será que tem como trazer uma água aqui para nós aqui? Mais perto aqui de mim? Porque senão vou ter que ficar ali. Fazer aquela mesinha que está ali. Bom, eu mesmo. É mais rápido. Pronto. Obrigado. Obrigado. Aqui a gente faz de tudo, né? Aqui nós estamos ao vivo. Vamos lá. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Hoje também valeria a pena as crianças estarem aqui, sabe? Mas vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do evangelista. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por. Disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro ainda disse: Casei-me, e por isso eu não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar.
para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Meus irmãos queridos, eu lendo esse texto, já faz algum tempo que a gente está estudando só o capítulo 14. Fizemos várias reflexões dentro do texto de Lucas, capítulo 14, não é? Durante algum tempo, nós tivemos outros irmãos trazendo as mensagens do Senhor, e inclusive eu mesmo em alguma ocasião. E demos uma parada nesse texto, mas o texto de Lucas, capítulo 14, ele é profundamente importante para a vida da igreja. E eu quero me debruçar com vocês um pouco mais nele, nesta manhã, neste dia, para que a gente tenha o entendimento do significado desse texto e também não só a compreensão teórica, mas a aplicação para as nossas vidas, que é o mais importante, olhando para a boa compreensão do texto, mas também a aplicação para as nossas vidas, para que haja impacto em nossos corações e em nossas vidas. A palavra do Senhor, obviamente. E quando eu estudava esse texto, para trazer a mensagem aqui com os irmãos, Deus trabalhando no meu coração já há algum tempo, e agora, nestes dias, mais especificamente nesta perícope, neste ponto aqui, ou nestes versículos que a gente leu, eu fiquei impressionado com o seguinte, olha só, qual é o desejo de Deus? Vamos começar aí. O versículo 23 diz assim, respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar. Esse termo obriga, ele é um pouco complicado nesse texto especificamente. Se eu tiver condições, ainda vou voltar nele, ok? Porque obriga como se tivesse pego a força, dá essa ideia na nossa língua portuguesa. No grego dá uma outra ideia que depois eu quero falar para vocês. Se Deus nos ajudar assim. E obriga a todos a entrar. E aí tem o finalzinho. Para que fique cheia a minha casa. Vejam só aqui, então, quando nós lemos especificamente o finalzinho do versículo 23, ele diz assim, para que fique cheia a minha casa. O desejo, portanto, de Deus, a gente entender aqui, sendo este hospedeiro Deus, que é o que fica mais fácil da gente compreender, à luz do próprio contexto, o desejo de Deus é que as pessoas sejam felizes e onde elas devem estar, ou devam estar, dentro da casa dele. Então, ele quer a casa dele cheia. É interessante a gente pensar nesta ideia de Deus, né? Mas, quando a gente lê o versículo 24, nós começamos a ter uma ideia assim, parece-me que impactante, à luz do que ele tem de desejo. Ele tem o desejo que a casa fique cheia. Mas olha só o versículo 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vejam só, nós temos de um lado o desejo de Deus, dizendo, eu quero que a minha casa fique cheia. Mas, por outro lado, no versículo 24, ele diz assim, ó, daqueles que me recusaram, daqueles que apresentaram suas questões, nenhum destes estará mais comigo, nenhum deles provará a ceia que eu vou oferecer. Vejam só que nós temos, então, aqui, irmãos, se a gente considerar, pensem um pouquinho. Quando a gente fala em igreja, quando nós falamos em trabalho de igreja, eu estou dizendo isso agora como pastor, não tem coisa mais agradável do que você chegar na igreja e ver todo mundo lá. Não é? É gostoso, é gostoso. Eu tenho certeza também que isso se aplica não só ao pastor da igreja, aos irmãos em geral, mas também, por exemplo, imagina só um cantor, vou chamar de gospel, um cantor gospel que vai a determinado lugar e chega lá, só tem 2, 3 pessoas. Ele fica até desanimado. A mesma reação, em algumas situações, também tem os pastores, quando eles vão pregar em algumas igrejas. Tem ali meia dúzia de gente, etc, etc. Tempos atrás, eu fui falar num encontro sinodal sobre educação cristã, chegar lá, tinha nem 6 pessoas. E eu fiquei triste, porque era sinodal naquela ocasião, né? Então, vejam só, sinodal envolvem pelo menos 3 presbitérios, pelo menos 3 presbitérios. E cada presbitério tem a sua quantidade mínima de igreja, que são 5. Então,
Olha só, você teve um grupo de gente, poucas pessoas, deixa quem vai ser o palestrante, quem vai ser o pregador entristecido. Mas, por outro lado, a gente encontra aqui, à luz do versículo 24, o seguinte, que nem todas as pessoas que foram convidadas depois serão novamente como se tivesse uma recalchutagem para que elas voltassem a estar na casa de Deus. Sabe o que é que significa isso, irmãos? Que a gente não pode se prender à quantidade de pessoas. Né? Nós temos de nos prendermos exatamente à razão de estarmos aqui. E esta explicação deve ser uma explicação interior, olhando para o nosso coração, para a nossa vida, não se preocupando com a vida do outro e perguntando o seguinte: o que é que eu realmente estou fazendo aqui nesta manhã? Ou no dia, seja lá onde você for em relação ao Senhor, o que é que você está fazendo ali? É uma reflexão pessoal e intransferível. Mas vejam só que aqui nós temos, se considerarmos, por exemplo, olha só, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ô Josué, palavra difícil, não é não? Não é? Nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A gente está vivendo um mundo que gostamos sempre de ouvir as palavras mais brandas, as palavras mais doces, as palavras mais prazerosas e etc. E de vez em quando a gente encontra pessoas dizendo assim: puxa, as palavras machucam a gente. Já viram isso, não? As palavras machucam a gente. De vez em quando você ouve não só machuca, ofendem a gente e etc. Eu fico pensando o seguinte: queridos irmãos, com Jesus Cristo não tinha meia palavra. Quando você estuda a palavra do Senhor, é diferente. Hoje a gente quer sempre aquele evangelho light, aquela forma de congregar light. Se você tiver a disciplina, se você tiver a exigência, as correções, aquelas situações que são necessárias às vezes, o povo não quer mais. Mas aí a gente encontra, por exemplo, Deus dizendo: eu convidei, mas agora não entra mais nenhum, já que recusaram o meu convite. Palavras duras. Olha que palavra dura, tia. Palavras duras. Palavras que expressam dureza quando o Senhor fala conosco em algumas situações. Eu acho interessante que alguém fala assim: mas Deus não usa palavras duras. Pois então, lembremos, rapidinho. Pedro disse assim: Senhor, o Senhor não vai morrer, não. Porque quando o Senhor aproximar da morte, eu vou entrar na frente e vou brigar pelo Senhor. Lembram disso? Qual foi a palavra de Jesus? Arreda-te de mim, Satanás. Olha que palavra para Pedro, aquele que seria um dos principais fundadores da igreja. Vocês já leram comigo aqui também o texto de Lucas, Mateus, em que Jesus Cristo faz questão de dizer e chamar alguns dos fariseus e saduceus, como referindo-se a eles como hipócritas, não é? Ou seja, gente que põe uma máscara, mas não segue nada daquilo. Que palavra dura! Imagina chamar alguém de hipócrita. Olha, isso é hipocrisia, você é um hipócrita. Eu entendo que isso é uma ofensa. Não é? Agora, se você pensar, Jesus Cristo também não só chamou de hipócritas, ele chamou de raça de víboras. Víboras que ferem as pessoas com o próprio veneno, de onde sai da boca. Essa é a ideia. Palavras duras que nós encontramos na palavra do Senhor. Pois então, irmãos, quando a gente lê esta parábola, nós encontramos também palavras duras, palavras que não são nada amistosas de Deus para o seu povo e para nós nesta manhã. São palavras duras. E eu tenho certeza que nós não gostaríamos de ouvir estas palavras da parte de ninguém. Imagina alguém dizendo: você é hipócrita. Edson, você é hipócrita. Edson, você é raça de víboras. Edson, arreda-te de mim, Satanás. Palavras duras, né? Mas antes da gente criticar o texto e o próprio Senhor Jesus Cristo, a gente pensa o seguinte: será que Jesus Cristo tinha motivos? Será que Deus tem motivos para dizer: nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia? Será que há motivos para isso? Para essas palavras tão duras? Aí a gente recorre ao que a gente já falou aqui, olha só. Desde o versículo 1 você encontra aquele povo que deveria dar exemplo de santidade, exemplo de vida com Deus,
exemplo de seriedade com o Deus da aliança, aquele povo fazendo o quê? Se reunindo em complô, tentando achar faltas em Jesus. Provavelmente alguns deles tinham um caderninho na mão, ficar com aquele caderninho maldito o tempo inteiro escrevendo, né? Não é diferente de algumas irmãs que fazem essas anotações, e é importante que façam para que depois tenham condições de reestudar o texto. Mas eu estou dizendo das pessoas que vão à casa de Deus e ficam só tentando achar alguma falha na cabeça deles, algumas falhas nos seus pastores e nos seus líderes. Está certo orar pelos seus líderes. Veja só, Jesus Cristo passou por isso. Né? Olha só um motivo que teria Jesus para usar essas palavras difíceis. Outra situação, Jesus Cristo, ao olhar aqueles homens, buscava os primeiros lugares. Lembram dessa mensagem? Buscavam os primeiros lugares. Olha, gente, tem um monte de gente que quer sempre a evidência dentro das igrejas. A evidência na música, a evidência nas pregações, fora aquelas outras brigas que eu não vou entrar no mérito, porque senão alguém vai dizer que eu estou de caso pensado, mas aquelas brigas por cargos dentro das igrejas. Né? Tem gente que faz uma maior confusão para ser um presbítero na igreja, para ser um diácono na igreja, para ser, sei lá, alguém da mocidade, sei lá, tantas coisas dessa natureza. Jesus Cristo viu aquilo, imagina só se ele estava feliz com aquilo. Ele tinha motivos para dizer, nenhum desses vai sentar comigo mais para comer a minha ceia. Bom, o texto, ainda que a gente viu nas pregações anteriores, os motivos de Jesus para proferir essas palavras, alguns se achavam os melhores, por isso se exaltavam. Lembram desse momento no texto em que alguns se sentiam os melhores, você sabe? Tem gente que se sente o melhor dentro da igreja. É o melhor porque e você vê numa prática, às vezes até do inconsciente. Quando eu exijo do outro que ele seja de determinada forma, quando eu exijo do outro que ele seja de uma determinada maneira, e etc. Gente, a nossa maneira de ser tem de ser regrada à luz da palavra do Senhor e não conforme o que nós queremos. Amém. E quando a gente diz, né, para o outro o que ele deve fazer, excluindo a palavra do Senhor, nós estamos simplesmente dizendo assim, eu sou melhor do que você em termos práticos. Gente que se exalta, gente que acha que tem uma espiritualidade maior. Curiosamente, né, tem muita gente que dentro desses círculos heréticos e etc., mas que estão dentro das nossas igrejas, não são poucas as pessoas que se portam assim, eu sou mais espiritual do que fulano, sou mais espiritual do que Beltrano. Por quê? Porque eu oro, minha família ora, não sei quem ora. Gente, vamos parar com esse negócio. Aquele que se humilha será exaltado. O que se exalta será humilhado. É o que a Bíblia diz. Então vejam só que Jesus Cristo também tinha motivo para dizer estas palavras. Mas quer ver mais um outro? Essas pessoas aqui, para quem Jesus Cristo, num primeiro momento, disse essas palavras, essas pessoas ainda tinham um agravante com elas. Muito curioso. Elas se preocupavam com as regras, mas não com as pessoas. Veja só a questão do sábado. O senhor vai curar um hidrópico num dia de sábado? Não, mas a lei não permite. Gente, o que eu já vi acontecer em muitas igrejas, em muitas comunidades, em presbitérios, em sínodos, e etc, etc. As pessoas dizem assim, vamos pegar a Constituição da igreja. Bom, aí cada um pega a sua Constituição, e Constituição é um negócio. Né? Cada um interpreta de um jeito. Por isso que há tudo como recurso. Depois é recurso do recurso, do recurso, do recurso. Depois uma decisão que já se firmou, entra com recurso, mostra que aquela decisão não era melhor. Ou seja, como é que você vai se guiar pela lei em relação ou em detrimento às pessoas? As pessoas, meus irmãos, são mais importantes sim do que a própria lei. Jesus Cristo, inclusive, fala disso, que os fariseus têm essa característica. Se preocupam com as regras, se preocupam com as leis e deixam as pessoas de lado. Já viu isso acontecer? Pois então, Jesus Cristo tinha motivos para contar esta parábola e dizer exatamente estas palavras aqui. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ou seja, a partir daqui acabou a conversa com estes homens. Bom, mas aí eu fico pensando, o que é que Jesus Cristo queria mais especificamente nos ensinar dentro desta parábola? E aí eu quero falar rapidinho, nesta manhã,
O rapidinho é apenas uma palavra de recurso do marketing, né? Mas eu gostaria mesmo de falar sobre os motivos pelos quais Deus usa palavras difíceis, os motivos. E eu quero usar este texto. E aí eu quero começar do seguinte sentido com os nossos irmãos. Primeiro sentido que Deus usa, e pelas quais Deus usa palavras difíceis, é quando nós não assumimos os nossos compromissos com seriedade. Pastor, o senhor está pensando em mim agora. Meu irmão, vamos ver o texto. Vamos ver o que é que o texto fala. Mas o texto traz esta lição para nós. E é uma lição que, se você se sentir em algum momento num beco sem saída, volte-se para o Senhor, porque Deus te ama, e Ele está dizendo isso porque Ele ama você, de fato, em espírito e em verdade, conforme temos aprendido sobre os atributos do Senhor. Mas veja, aqui, quando nós não assumimos os nossos compromissos com seriedade, vejam só que Deus tem de usar de palavras duras. O versículo 16 conta lá assim: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Certo? Bom, vamos lembrar aqui que a gente está falando de um momento, essa ideia de certo homem, há alguns indicativos de alguns textos mais antigos, inclusive, sinaíticos e etc., alguns textos com versões mais antigas do que as que foram usadas para a língua portuguesa, que dá a ideia de que este homem não era qualquer homem. A ideia era que este homem não fosse qualquer pessoa, mas alguém que era o rei daquele pedaço. Olha bem como isso tem tudo a ver. Era, portanto, um homem, um rei, e é aquele negócio, é igual político. Muitas pessoas gostam de andar com o político, porque acham que serão honradas por estar juntos com o político. Né? Curiosamente, tem muita gente que gosta de tirar foto com o político, porque fala assim: como eu sou chique. Né? Agora, você imagina, por exemplo, você receber um convite de um rei. Então, vão imaginando esta parábola aí a partir de um rei. Então, um certo homem, ou certo rei, deu uma grande ceia e convidou muitos. Quero destacar aqui o seguinte: ele convidou, detalhe, muitos, não foram todos. Aqui você tem uma discussão, se quiser levar para o campo da soteriologia calvinista, em que Deus escolhe uns e não escolhe outros. Você tem campo aqui para essa discussão. Mas eu não quero me deter na teologia sistemática, eu quero me deter no texto. O texto fala o seguinte, que convidou muitos. Estes muitos, vocês sorriem porque já pensam em Michel, Tamires, Tamires, né? Convidou muitos. Provavelmente esses muitos também eram pessoas importantes. Claro, o rei não vai convidar qualquer pessoa, certo? Ele não vai convidar o povo lá de baixo, não, a plebe. Não, ele vai convidar gente chique. Então, imagina quando você tem uma festa do prefeito da cidade, eu estou colocando um pouco abaixo na escala, quando tem a festa do prefeito, ele chama quem? Os seus secretários, o pessoal da sua confiança, gente que ele gosta, né? Nós, às vezes, não somos nem chamados. A não ser para fazer número. Venha, vai ter a festa aí. Tem 5.000 pessoas. Gente do céu, ninguém nem sabe o que é isso. Tem um monte de gente andando lá no parque, mas tudo bem, essa é outra discussão. Mas, olha, o texto fala que este rei convidou muitos, provavelmente pessoas chiques. Bom, convidou. Já está no pretérito, já está no passado. Ou seja, dentro da ideia do grego convidou, ponto. Não se fala mais disso. O detalhe do texto, o Releza, é que quando a gente fala em convite, ninguém, a gente encontra isso na história, ninguém aceitava menos que 2 convites para participar de uma festa. Você tinha que convidar, fazer o primeiro convite, a pessoa aceitava. E na hora da festa, mandava de novo o servo. Dizendo, está tudo pronto, agora é só chegar lá.
Então, no mínimo, ele tinha 2 convites, pelo menos. Ok? Bom, convite para nós hoje, né? O Josué mandou uma mensagem para mim. Olha, o Enzo pediu bolinho. O Enzo pediu bolinho, né? Não foi? Pediu bolinho. Se eu puder vir e tal, eu até ia, mas quando eu fui ver a mensagem, o povo já estava lá. Falando. Mas, veja, às vezes a gente até nem vai. A pessoa pode ficar um pouco triste, mas na nossa compreensão, na cultura brasileira, isso é meio que até, de certa maneira, comum. Du, estou te chamando para tal coisa, mas hoje eu não posso. Eu vou, obviamente, preferir almoçar lá na casa de Jeremias. Não é? Lá vai ter uma feijoada e tal, ou vai ter um churrasco. É sempre coisa de primeira grandeza lá. Né? Bom, diferente daqui. Mas vamos lá. Né? A gente não tem muito essa cultura. E também a pessoa não vai ficar triste, não. Falar, não posso ir, não tem problema. Ô, Vanderlei, eu não vou poder ir ao Itaquerão assistir o jogo do Corinthians contra o São Paulo. Né? Eu prefiro assistir pela televisão. Bom, mas vamos lá. Convite para nós não tem muito, assim, aquela importância toda, não é verdade? Mas, para os dias de Jesus, e até hoje em Israel, olha como cultura é um negócio interessante. Por isso que a gente precisa estudar o texto à luz da cultura do que era naquele momento. Quando alguém aceitava um convite, era uma coisa séria. Era um compromisso sério, gente. Aí eu tentei entender a intensidade desta seriedade, desse compromisso. Aí encontrei alguns textos. Então, Eclesiastes, no capítulo 5, não dá tempo da gente ler aqui, mas leiam depois. Versículos 4 e 5, ele diz assim: quando você fizer algum voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo. Ou seja, cumpra logo o voto que você fez ao Senhor. E depois no versículo 5 ele diz assim, né? Que é melhor você não votar, ou melhor você não prometer, do que você prometer e não cumprir. Olha que ideia, aí sim pega um significado na minha cabeça. Eu comecei a entender mais especificamente quando eu associei os textos. E aí, você pega, por exemplo, o Salmo 116, que ali o salmista diz: eu amo ao Senhor. E ele relata por que ele ama ao Senhor. E depois ele diz exatamente o seguinte: eu cumprirei os meus votos ao Senhor. Os votos que eu fiz ao Senhor, eu vou cumprir. Meus irmãos, nós podemos não entender a ideia de convite, mas quando a gente fala em voto, fica mais claro para a gente entender a intensidade. Voto, promessa que você faz a Deus, é uma coisa tão séria, tão solene, que se você prometeu alguma coisa ao Senhor, não tarde em cumprir aquilo que você prometeu ao Senhor. Aí alguém vai dizer assim: pastor, eu não prometi nada. Eu não prometi nada. Pois então, lembra quando você, ou a partir da Melissa que está ali, né? A Melissa está ali, de olho, e já está levantando a mão, aleluia, filha, aleluia. Mas pega a questão da Melissa. Os pais vieram à frente, e eles não prometeram, eles se comprometeram diante do Senhor Jesus Cristo. A maior promessa: vou educar a Melissa nos caminhos do Senhor. Outra promessa que fizeram: eu vou trazer sempre a Melissa à casa do Senhor. Foi dito isso aqui ou eu estou inventando isso? Vamos pegar na outra questão. Quando você foi batizado, ninguém obrigou você a ser batizado. Você foi de livre e espontânea vontade, disse assim: eu tenho Jesus no meu coração. E quando você foi diante da igreja e confessou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você prometeu uma série de coisas. E a pergunta que se faz aqui é justamente a seguinte: você assumiu os compromissos, mas quanto de seriedade você está cumprindo? Olha quando Deus usa de palavras duras. Quando nós assumimos os nossos compromissos, mas não levamos a sério, ou não temos seriedade. Aí Deus usa de palavras duras com a gente. Vejam só, irmãos, se você pegar na questão do casamento, ainda há pouquinho o Thales lembrava do casamento deles. Foi muito bonito, né? Muito bonito.
Depois teve um outro cantor, o Vitinho, falou assim, pastor, não tem como arrumar o mesmo lugar? Já vai aí, como diz o Vanderlei, né? É curioso, lugar lindo, depois o povo jogou bola, entrou na piscina e tudo mais. E quer mais o quê? Né? Quer mais o quê? Mas foi um casamento que Deus abençoou e abriu portas e fez algo grandioso. E abençoou, a Maiara abençoou o Thales e abençoou a igreja. Algumas irmãs e irmãos que se envolveram nisso, né? Eu lembro. E a gente nunca pode esquecer e agradecer sempre a Deus por vocês, irmãs e irmãos. Mas vejam só, o que é que a gente prometeu no casamento? Queria amar a esposa. E a esposa amar o esposo. Queridos, o que é que a gente tem visto hoje nas nossas realidades? Você não foi obrigado a casar, não. Naquele tempo lá que era obrigado a casar porque tinha feito coisa errada. Não, eu estou dizendo de gente séria que foi ao altar e se apresentou diante do Senhor e casou-se no Senhor. Naquela ocasião era isso aí. Vejam só, Deus usa de palavras duras quando nós assumimos os compromissos, mas não levamos a sério. Aqueles homens, sabe o que eles fizeram? Olha bem a situação. Gente, como é sério isso aí. Ó. Aqueles homens, no primeiro convite, eles poderiam ter dito não, sabia, Realeza? Eles poderiam ter dito assim, olha, o rei, o fulano, o Beltrano, sei lá, eu agradeço o convite, mas eu não vou poder. Não teria problema nenhum. O rei poderia ficar aborrecido repentinamente e tal, mas iria se aceitar. Agora, o que é que aqueles homens fizeram em termos práticos? Eles disseram sim quando deveriam ter dito não. O que é que, na prática, isso implica? Faltou sinceridade, faltou honestidade. Sabe, irmãos, que tem hora que a gente assume o compromisso, mas não leva a sério. E a gente não deveria assumir o compromisso, porque a gente não vai levar a sério. E quando a gente assume o compromisso, leve a sério, porque senão Deus vem com palavras duras sobre você. Eu não quero Deus bravo comigo, não. Ainda que não consigo. Mas se eu puder evitar o Deus vivo sobre a minha vida, agradeço ao Senhor. Queridos irmãos, Deus às vezes nos censura porque nós somos apenas ritualistas, sem sinceridade, sem honestidade. Por que ritualista? Porque eu sigo o rito. Qual é o rito? Eu vou entregar meu dízimo. Abrindo um parênteses, o Jacó devia falar mais sobre dízimo. Né? Uma vez por mês, pelo menos, eu vou pedir a você para falar, porque você falou muito bem da outra vez. Meus irmãos, nós temos alguns compromissos, mas a gente não leva a sério. Em relação a Deus, em relação à nossa família, em relação aos compromissos que a gente assume, inclusive financeiros, com relação à casa do Senhor também. Quando de manhã, hoje, o Thales pediu para a gente orar enquanto grupo, eu achei interessante porque ele disse, vamos orar sempre pelo futuro da nossa igreja. Meus irmãos, nós chegamos ao estágio que estamos, mas Deus quer muito mais do que isso. Amém. E pode ter certeza que Deus abre as portas. Amém. Vocês já viram isso. Aqui. Não preciso nem rememorar o passado. Deus deu este lugar, a gente não tinha R$1 na mão, e Deus deu isso aqui hoje. Um telhado desse aqui que está aqui custa mais de R$25 mil. Só o telhado. E onde a gente arrumou isso? E às vezes a gente fica brigando por ninharia, enquanto nós deveríamos fazer, inclusive, a nossa parte. Entregar aquilo que não nos pertence. E aí, se você quiser brigar, pode brigar com o texto de Hebreus, que ele fala sobre pagar dívida. E coloca o dízimo como sendo uma dívida nossa com o nosso Senhor. Mas eu não quero trabalhar nessa linha, quero apenas que você se lembre do seguinte: quando você assume o compromisso, mas não leva a sério, era exatamente o que estava acontecendo com aqueles homens. Primeiro momento, olha, o convite, eu aceito.
Deveriam ter dito, eu não aceito. Mas disseram, eu aceito. Bom, olha só que este é o primeiro, ou a primeira situação em que Deus usa de palavras duras. Segunda situação em que Deus usa de palavras duras, quando nós rejeitamos o reino de Deus com desculpas. Eu não tenho como fugir disso aqui nesse texto. Olha, o texto ele é muito curioso, queridos irmãos, porque a gente, volto lá a dizer, nós não temos muito essa cultura do convite levar tão a sério, uma coisa que pode provocar grandes situações. Não, mas nós estamos falando de um texto, de uma realidade que era exatamente isso. Algo que expressava compromisso, coisa séria, que não poderia sequer quebrar aquele compromisso. Há alguns indicativos de alguns estudiosos daquela época que colocam a intensidade tão profunda do convite, dizendo o seguinte: quando você dizia assim, e depois, na hora, quase em cima da hora, você dizia não, que não ia, era como se você insultasse o que te convidou. Era uma insulta. Era essa ideia de insultar, nem sempre a gente entende. Era a ideia de afronta. Sabe? Você dizer sim e depois você não ir. É uma afronta. Olhando para a cultura e o que Jesus Cristo queria provocar naqueles primeiros homens que ouviram esta mensagem, e também Lucas os primeiros leitores do texto dele. Vejam só, o texto fala aqui o seguinte, que esses homens aceitaram, então. Mas, a hora da ceia, quando o servo foi para avisar os convidados que tudo estava pronto, o que é que aconteceu no versículo 18? Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se, a se desculpar. A se desculpar, né? E aí é muito interessante, porque quando a gente fala desse convite que era um insulto, uma afronta, você tem várias outras questões para pensar. Que naquela época não tinha geladeira. Então, era costume, assim, numa grande festa, que é o que dá a entender do texto aqui, se tratava de uma grande festa com muita gente, então a carne não era pouca. Matavam-se bois, enfim, ovelhas, e o povo comia, mas comia com vontade. E o hospedeiro fazia questão dessa fartura. Agora, vocês imaginem, olhem bem a situação. Está todo mundo convidado, todo mundo disse sim. Chega na hora H, o cara diz assim, agora eu não vou mais. O que é que vai acontecer com essa carne toda? E eu estou falando de carne, mas as outras iguarias, por ser um rei, provavelmente um rei mesmo, imagina só, o que é que ele faria com todas essas iguarias? Tinha que jogar fora. Ia perder tudo isso. Além da afronta, também envolve a questão de que havia um grande prejuízo. Vejam, meus irmãos, que aqui a gente aprende uma questão interessante. Quando é que Deus usa de palavras duras também? Sabe quando, querido? Quando nós rejeitamos o reino de Deus com desculpas. Quando diz o reino de Deus aqui, é como se dissesse, aquele rei apresentou o melhor em termos da ceia. Estava tudo preparado. E aí Jesus Cristo, a gente pode comparar com o reino de Deus. Deus oferece a você o melhor. Deus oferece a vida eterna. Deus oferece uma vida. Você tem dificuldades nesta vida, você tem problemas nesta vida, você não está isento de sofrimento. Não, não é isso. Mas ele está dizendo o seguinte, eu vou estar com você, eu vou estar perto de você. E era isso que estava se rejeitando. Já imaginou alguém rejeitar o reino de Deus, Josué? Já imaginou, Bruno? A melhor coisa, nossa carne. Disse isso na sexta-feira. Nós estamos bonitinhos, arrumadinhos, né? Todo mundo arrumadinho. Né, Edu? Ele sorria assim. Tá bom, por isso que fica doente, não sabe por quê, né? Todo mundo arrumadinho, bonitinho, beleza. Se dá um problema de colite intestinal, uma inflamação no intestino, vira o que a gente chama popularmente de diarreia.
Dependendo, depois de algumas evacuações, ninguém consegue ficar perto de você, meu amigo. Quando alguém vai entrar no banheiro que você usou, tem que riscar o fósforo. E vai falar para mim que nunca ninguém passou por essa situação? Não tem o rico, não tem o pobre, não tem o bilhardário. É todo mundo. São bactérias, são infecções que acontecem com todo ser humano, sim. E quer ver pior quando você está em cima de uma cama usando fralda. Suja tudo. Não só a fralda, mas a cama. E quem vai limpar? O cheiro que é. Limpa porque não tem outro jeito. Mas ninguém pode dizer assim, é prazeroso. Não pode. É o ser humano. Agora, o que é que Deus oferece para nós? Ele oferece o melhor lugar, que é a eternidade, que é o reino dele, que é a presença dele, que é o conforto dele. E tem muita gente rejeitando esse reino, esse conforto, esta bênção do reino do nosso Deus. Mas as pessoas rejeitam como? Com desculpas. Não é para Deus ficar bravo? Não é para Deus usar de palavras duras? Olha as desculpas. Não fala assim, não. Olha o tipo de desculpa, meu. Versículo 18. Comprei um campo. Não é campo de futebol, pelo amor de Deus. Tá? Também pode ser no meio, lá pode ter um. Né? Mas comprei um campo. Eu não preciso explicar muito isso. A desculpa que o cidadão vai dar é o perito, né? É o perito do terreno. Comprei um campo. Detalhe, comprei. Também é a ideia do pretérito, a ideia do passado. Eu já comprei, Du. Eu não vou comprar, eu já comprei, chegava. O texto fala, eu comprei. Bom, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou vê-lo. Não, até o Josué não aguentou ali. O nosso latifundiário não aguentou. Imagina, o Josué sai daqui, vai lá para Minas Gerais e fala assim, ó, eu já comprei um terreno, agora eu vou lá ver. Então, agora você pensa assim no como que era o solo daquela região. Um solo ruim, cheio de pedra. Olha bem, comprar um pedacinho de terra ali, Vanderlei, era a coisa mais chique e mais cara. Um pedacinho de terra fértil naquele lugar era uma briga. Agora imagina só, se era uma coisa tão valiosa, o cidadão vai ver depois? Meu, não, tá de brincadeira. É para valer ou tá brincando? Não pode ser. Aí tem o outro, na mesma ideia. Olha só. Isso. Olha só. Continuando, ele fala, o campo e vou vê-lo. Aí outro diz, versículo 19. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peraí, gente, eu disse a vocês que a junta de bois, eu lembro lá do tempo, criança ainda, lá em Minas, a gente andava no carro de boi. Cantor Teixeirinha, aquele carro de boi, uma música triste, chorosa, que conta um pouco da história dele. Que a mãe foi morta no fogo, morte triste e dolorida, que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida. Ele canta a música e exatamente fala sobre a questão do carro de boi. Mas o que é uma junta, né, de bois? É muito fácil. Os bois andam juntos e vão puxando ali o arado ou qualquer coisa que você coloque. No nosso caso, tinha tipo uma carrocinha que ele ficava deitado assim, então ele ficava agarrado assim, descendo. Criança é fogo, né? Segurava, descia, nunca ficava direitinho assim. Né? Mas o boi só funciona para juntas se os dois trabalharem juntos. Agora imagina um daqui brigando com esse daqui, ou o contrário. Como é que eu vou experimentar um boi desse? Colocando os dois juntos. Então, antes de eu comprar, o que eu vou fazer? Eu vou ver se os dois trabalham juntos, senão não vale a pena. Ele comprou 5 juntas. Agora, depois, ele diz assim, eu já comprei, agora eu vou experimentar, tia. Mineiro, não dá para entender essas coisas. Olha as desculpas. Aí vem o outro. Rapaz, esse aí, tem um escritor, o Champlin, que ele é dispensacionalista na área escatológica, infelizmente ele erra muito. Mas
numa parte histórica ele é legal. Mas ele fala um pouco que esse aqui foi o que deu a melhor resposta. Eu não concordo com ele, não. Ele diz aqui, versículo 20, e outro diz, casei-me, por isso não posso ir. Bom, na lei, Levíticos mostra isso, inclusive, que a pessoa, quando casava, ela deveria ficar 1 ano, inclusive sem estar nessas questões sociais, etc., literalmente para ficar junto com a esposa. Oh, que legal, esse está certo. Não é? Que legal, mano. Só tem um detalhe, aceitou antes. E detalhe muito legal aqui nesse texto, que a gente não vê assim a olho nu, mas a gente vê nas entrelinhas. Ó, primeiro, o casamento dele já havia acontecido. Né? Já havia acontecido. Não fala o tempo. Ok, então podia ser um período de 1 ano. Ele falou, já tem a minha desculpa. Só que tem um negócio. A mulher, ela não era muito lembrada. Infelizmente, dentro dessa cultura e etc., não era tão lembrada. Ainda que nós temos algumas discussões mostrando a importância da mulher na vida do povo de Deus, que a gente ainda não fez pesquisa com qualidade. Mas se a gente vê pelo contexto assim, que a mulher não era tão valorizada igual hoje não sei também, porque se fala muito em valor da mulher, mas tem muita mulher que eu não sei mais se está se valorizando. Essa é outra questão que eu não vou entrar no mérito aqui, vou deixar para o pessoal da cidadania. Mas olha, era também muito legal. A mulher, ela não era tão valorizada. O que se esperava, já que ele aceitou o convite, que ele pegasse a esposa e levasse junto. Era natural. O texto mostra isso assim de uma forma implícita, que seria muito legal se a esposa fosse junto com o esposo. Ou seja, não precisava dizer que não vou mais porque eu me casei. Eu já me casei. Não custa nada eu levar minha esposa. Inclusive, ela seria louvada ali no momento da própria festa. Sabe que isso me traz uma reflexão? Eu gosto muito desde que a gente começou a namorar, em 1989, dia 18 de junho, né? Eu e a Nívia, a gente sempre, mesmo quando namorados, até a nossa conta no início, era Banespa ainda, a gente fazia conta conjunta. Né? As dívidas também. Hoje, às vezes a gente não consegue tanto, mas tudo que eu faço, eu sempre gosto que ela esteja junto comigo. E ela a mesma coisa. Eu tenho um desafio em setembro, vou deixar isso aqui público. E ao encontro da família dela, dia 7 de setembro. Porque se eu não for, vai ficar muito ruim. Sempre tenho de ir, mas por mim não iria, mas vamos por causa dela. Mas estou dizendo assim, meus irmãos, pensem, está registrado, público, 48 do segundo tempo. Só que aí eu quero deixar para vocês, como é legal aproveitar isso. Eu gosto de fazer tudo com a dona Lívia, é um bom exemplo. Meus filhos viram isso, o cara tem 20 e tantos anos, já viu isso aí. 23, tem que falar até agora tudo. Mas eu estou dizendo, não tem coisa melhor do que você fazer tudo com a sua esposa fazer tudo com o seu esposo. Você casou para isso. Agora, um vem para um lado, outro vai para o outro. Meu filho, que família é essa? A ideia do texto, implicitamente, era isso que ele estava dizendo. Olha, eu não posso deixar minha esposa. Mas leva a esposa. Não tem problema nenhum levar a sua esposa. Olha a desculpa do cidadão. Meus irmãos queridos, vejam só que a gente também, quando nós falamos em desculpas, qual é a desculpa que a gente tem utilizado para deixar Deus bravo com a gente? Para permitir que Deus use de palavras duras para conosco. Eu não comprei um campo, eu comprei um carro. E vou experimentá-lo. Quem compra um carro para depois experimentar? Meu, não é? Comprei um carro agora que eu estou de carro novo, nós vamos à praia. Qual dia? Dia de domingo. Qual horário? Dia do culto. Não, mas todo mundo precisa se divertir. Tudo bem. Aí você vai um dia. O segundo dia você vai de novo. O terceiro dia você vai de novo. O quarto dia você vai de novo. Daqui a pouco você fala, você não precisa da igreja.
Alguém vai falar, mas a igreja não é o reino de Deus. Quem falou isso? Me mostra isso biblicamente. As desculpas que a gente dá hoje, o Du especificamente ontem mandou uma mensagem dizendo que estou com muita dor na cabeça. Já faz alguns dias, né, Du? Já disse o que é que tem que ser feito, inclusive. Bom, mas aí a pessoa chega no dia de domingo, eu estou com dor na cabeça. Não é o caso do que ele realmente está, mas estava, né? Hoje está melhor. Mas estou com dor na cabeça. Não. O dia difícil para acordar dia domingo. Você tem que colocar o celular. Você tem que colocar o despertador. Porque senão você passa o horário e fala assim, rapaz, eu dormi a mais hoje. Como a gente arruma desculpas. Quando a gente vem, aí passa pela Politécnica, não pode porque está tendo corrida. Aí eu me atraso. Como a gente arruma as nossas desculpas? Tudo justificável. Mas o Senhor fica irado e usa de palavras duras quando nós usamos as desculpas. Hoje eu tenho encontro de família. Não posso ir à casa do Senhor. Ainda vou falar de família, provavelmente no domingo que vem, quando falar sobre a abnegação. Que a gente está confundindo as coisas. É bom estar com a família. Melhor é estar com Jesus Cristo. Amém. E Jesus Cristo dentro da sua família. Mas veja, que desculpa você tem apresentado ao Senhor? Você vai ver isso. Minha filha está doente. Meu filho está doente. Hoje está muito frio. Estou numa subida desgramada. Não posso subir a ladeira. Vai subir a baixeira? Subir a ladeira. É um pleonasmo. Perdoe o pleonasmo. Mas eu não posso subir. Mas você faz isso em todos os lugares, se forem necessários. Para resolver problemas da sua vida, você não faz isso? De verdade. Amanhã cedo você não pega 4 horas, 4:30 da manhã e vai lutar pelo o serviço, pelo seu ganha-pão. Fala a verdade. Mas, para o reino de Deus, a gente sempre tem desculpas para apresentar. É por isso que Deus usa de palavras duras. E é por isso que ele diz assim, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quero partir para a parte final antes que alguém brigue comigo. Terceira e última coisa. Quando as nossas desculpas, vejam a seriedade, escondem o que realmente pensamos e sentimos. Dou a desculpa. Mas essas desculpas, na verdade, escondem aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Preste atenção nesse detalhe. Pulando essa ideia do campo, pulando a ideia do boi. Olha o campo. O campo era mais importante do que o convite. Sim ou não? Porque quando você valoriza alguma coisa, você não dá desculpa. Estou com o corpo cansado, mas eu tenho que trabalhar. Estou errado? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Se você pegar a ideia do boi, o boi, como qualquer animal, a gente cuida, a gente lava, mas é considerado, até dentro da nossa cultura, não é um animal tão limpo. Não, a gente trata, sim, mas não é aquela limpeza toda que a gente julga na nossa cabeça. Naquela época, pior ainda, era considerado realmente um animal, assim, sujo. O que é que aquele homem estava dizendo na prática? Pensemos. Eu prefiro cuidar de animal sujo do que ir à festa. Ou à sua festa. Olha que agressividade. Que ofensividade. Né? E aí eu fico pensando, irmãos, o cara que deu lá o casamento, jamais iriam existir 2 festas no mesmo lugar. Né? Mas o que é que ele estava dizendo? Estava dizendo exatamente isso. Olha, eu posso levar minha esposa, mas eu entendo que não quero participar da sua festa e daquilo que
o Senhor está me convidando? Olha o que estava por trás dessas coisas. Aí, se você pegar uma outra questão mais séria, olha o versículo 18. Isso, Melissa, vai tomar água. Versículo 18. Diz assim uma palavrinha que às vezes a gente não presta atenção nela. Não obstante todos, não é isso? Por que tem esse todos? Não pode dizer todos, tem que ser todos. Eu vou dizer todos, mas não obstante todos. Queridos, essa palavrinha me provocou. Olhem bem vocês. Isso aqui, quando diz todos, quer dizer que eles provavelmente se reuniram. E aí tem uma palavrinha que a gente não gosta de usar, que é complô. Eles tramaram provavelmente contra aquele rei. Eles queriam, na verdade, o que estava ali, um sentimento mais específico, que às vezes a gente não percebe no texto. Eles queriam era justamente sabotar a festa. Parece uma coisa doida que a gente está falando, mas observe, todos. Como? Todos. Ué, eles se reuniram antes, fizeram um complô contra aquele rei, contra aquele convite. E sabe por quê? Eles pensavam assim, olha a cabeça deles. Sem nós, a festa não vai acontecer. Bom, pensa. Olha, sem nós vamos causar uma vergonha neste homem, neste rei, uma derrota e humilhação grandiosa. Porque nós somos as pessoas importantes para fazer essa festa acontecer. Gente, eu tenho pensado aqui algumas coisinhas, né? Já viu aquelas pessoas que gostam de sabotar os trabalhos da igreja? Se o Vanderlei é o que está à frente, louvado seja Deus por isso. Se ele está à frente, mas é o Vanderlei que se vire. E faz outro tipo de trabalho, às vezes, na mesma hora, para esvaziar o trabalho que o Vanderlei está liderando. Gente que faz complô contra o próprio trabalho da igreja. Gente que faz complô contra o pastor da igreja. Gente que faz complô contra os trabalhos oficiais da igreja. Sabe o que é que diz a Constituição? Olha como a Constituição, neste aspecto, eu entendo ser muito sábia. Diz que não pode haver duas atividades ao mesmo tempo. E por que não pode haver? Não é questão de você só seguir falando, não pode, não. Há exceções. Hoje, o que está acontecendo com o ensaio das crianças, uma exceção. Tem que ser exceção. Mas não pode ser regra. Por quê? Porque nós temos de priorizar as coisas do nosso Deus. E aí, ao invés da gente ficar batalhando contra o trabalho, porque é o Du que está dirigindo, não é o Vanderlei que está dirigindo, ou é a Tayla que está dirigindo, é ela que se vire, ou a Dorcas que se vire. Gente, isso é pecaminosidade. Isso é coisa do maligno, a gente não pode deixar entrar na nossa igreja. Amém. E aí Deus vem e fala assim, eu vou usar de palavras duras, porque no final era isso que aqueles homens pensavam. Sem nós não vai acontecer. Quantas vezes, queridos irmãos, a gente já viu trabalho que deveria ter um monte de gente. Pouca gente. Trabalho de sexta-feira mesmo da nossa live. Rapaz, o que é que impede mesmo você de vir? Realmente, presencialmente eu estou falando. Ah, não, eu estou impedido. Ok. Então, o que é que impede você de, pelo menos, passar as nossas discussões ali? Como compra um Chromecast e passa em sua televisão e todos assistem via celular. O que é que impede? E depois você acha que Deus não fica bravo? Sabe o que aconteceu? Aqueles homens tomaram uma pernada. Me perdoe a gíria. Nós vamos acabar com a festa. Pois então, aquele homem, olha bem como você vai dizer, vai ficar bravo comigo. Mas é o que o texto está dizendo, não briga comigo. Versículo 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, vírgula, irado. Aquele homem ficou irado.
Imagina, nós estamos falando da pessoa de Deus. Imagina só, Deus está oferecendo o reino dele. Aí você diz assim, eu aceito, mas não leva a sério. Deus está oferecendo o reino dele para você, e você diz assim, não, eu comprei um carro e eu vou experimentar o carro. As desculpas que a gente inventa. E aí, por fim, olha bem, o que está por trás da minha desculpa de verdade, no caso daqueles homens, era um verdadeiro complô contra aquele hospedeiro. E pior, pensar assim, nós agora vamos acabar com aquela festa. Aquele homem irado fez uma coisa interessante. Então, irado, o dono da casa disse aos seus servos, sai depressa para as ruas e becos da cidade. E traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Ou seja, traz os excluídos. De onde? Da cidade. Vai depressa. Está tudo pronto. Se aqueles lá não quiseram, é problema deles. Agora tem gente que eu quero que esteja aqui. Quais? Aí ele enumera essas pessoas. Aquele servo volta no 22 e diz assim, mas ainda há lugar. Aí no 23 ele diz assim, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique a minha casa cheia. Vai à cidade. Depois, pega todo mundo da cidade lá, os excluídos. Não encheu ainda. Pois então você vai para tudo quanto é canto, os becos, etc, etc. E pega todo mundo e põe aqui dentro da minha casa. Infelizmente, queridos, foi traduzido errado isso aqui. A Inquisição aproveitou-se desse texto. E há alguns indicativos que até Santo Agostinho, quando quis ofender algumas pessoas, ele usou esse texto. Porque quando diz aqui de obriga todos a entrar, tá vendo? No meados do versículo 23, Agostinho usou esse texto sem fazer a tradução melhor da palavra obriga. E obrigava as pessoas. A Inquisição obrigava as pessoas. A ideia aqui, pensa, vai pegar o cego, vai pegar alguém excluído que vai olhar e falar assim, eu estou sendo convidado? Que ridículo! Isso aqui é alguma pegadinha. A ideia de obrigar é gente que se sentia tão excluído que ao olhar para ele, só tinha uma forma de entrar, pegando pela mão e levando. Era essa a ideia do texto. Não tinha nada de questão de que você é obrigado, você é obrigado, você é obrigado. Não, é pegar literalmente pela mão, porque ele se sentia tão inferiorizado que ele dizia, não é possível. Só dessa forma ele conseguia entrar na casa daquele homem. Moral de toda a história. Deus não precisa de você. Suas desculpas, nenhuma, Deus aceita. Pode ser a mais importante, Deus não aceita não. Segunda lição, a graça de Deus. Aquele homem não precisava mandar chamar ninguém, não. Já que aqueles não quiseram, jogar comida fora. Mas ele usou de graça e foi buscar aqueles que estavam simplesmente abandonados. Olha a graça de Deus. Deus não é obrigado a te salvar. Você, considerado como o coxo, como o cego, como aquela pessoa excluída do reino, mas Deus foi até você. Olha a graça dele. O quanto ele te ama. Mas ele não precisa de você. A graça dele de novo. E aí vem a terceira e última coisa. A obra do Senhor vai ficar cheia. Mesmo que você não queira participar. Amém. Eu finalizo dizendo aos irmãos que quando Deus falou isso comigo, eu briguei muito com o Senhor. Mas Deus quer abençoar a nossa igreja. Amém. E não cabe a mim reduzir aquilo que Ele quer dizer ao seu povo. Povo de Deus. Ele não quer usar de palavras duras. Não quer mesmo.
Então, quando assumir os seus compromissos, leve a sério. De hoje em diante, não vou assumir nenhum compromisso. Também está no pecado. Não rejeite o reino de Deus com desculpas. E terceira e última coisa, preste muita atenção. O que realmente as suas desculpas representam. Os sentimentos e os pensamentos que elas envolvem. É tempo de nos voltarmos para o Senhor. Porque senão, queridos irmãos, o versículo 24 pode ser aplicado a cada um de nós. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Voltemo-nos para o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.